Conexão Itajubá vai dando início ao Papo de Esportes. Estamos recebendo o papudo número 1, professor Ronaldo Abranches. Professor Ronaldo, bom dia. Otávio, bom dia, ouvintes e internautas. Professor Ronaldo Abranches, está chegando a hora, nós vamos ter aí mais uma vez um time brasileiro representando o Brasil e a América do Sul no Mundial de Clubes da FIFA. Então nós tivemos já, o Mundial já está em andamento, tivemos aí o Monterrey venceu o Al Saad por 3-2 e o Al Hilal venceu o Experience da Tunísia por 1-0. Sendo assim, o Monterrey vai enfrentar o Liverpool no dia 18, que cai na quarta-feira, e amanhã, nessa terça-feira, o Flamengo enfrenta o Al Hilal. Que é um resultado esperado, né, em função aí do potencial desses 4 clubes que disputam a playoff. A gente esperava realmente isso. Eu assisti o jogo aí do Monterrey. Ele tem realmente dos 4 aí que tem uma estrutura melhor. Tava ganhando de uma maneira tranquila e acabou se complicando, sofreu um pouco, né? O placar ficou 3-2, demonstrando que nesse campeonato o tiro curto você não pode brincar, né? Agora, o adversário do Flamengo, a gente percebe que o Flamengo realmente, em termos de equipe, é melhor, mas aquilo, né? Tem que entrar focado. Lembrando que esse time que o Flamengo vai enfrentar, o Al Hilal, é o clube que o Jorge Jesus trabalhou agora recentemente. Vários dos jogadores que estão lá, o Jorge Jesus que trouxe, aliás, quem fez o gol, né? O atacante que fez o gol, aliás, um lindo gol, dando um chapéu no zagueiro, foi lá agradecer o Jorge Jesus, que estava na arquibancada, todo o time do Flamengo que estava assistindo esse jogo, e ele foi lá reverenciar e depois deu entrevista dizendo que deve muito ao Jorge Jesus pelo desempenho, pela oportunidade que ele teve. Então mostra que realmente não dá para brincar, né? Engraçado. Esse é um momento que não podemos deixar acontecer, o que já aconteceu várias vezes, aconteceu, por exemplo, com o Internacional, aconteceu com o Atlético Mineiro, com o clube brasileiro ser desclassificado e não ir para a decisão. É interessante, aproveitando aí esse gancho sobre o gol do Al Hilal, que o atacante que fez o gol, aliás, um golaço, né? Ele foi cumprimentar o Jorge Jesus, né? E o pessoal foi, né, jornalistas nossos, espetáculo, esse parecer que disseram que foi provocar, ele foi provocar o equipe do Flamengo. E não foi nada disso, né? Ele foi simplesmente cumprimentar o treinador que ele tem como pai. Ele deu entrevista depois, deixando claro isso. Isso essas coisas do jornalismo futebolístico que até hoje eu não entendo direito. Essa tendência de homens fazendo fofoquinha, né? Querendo fazer intriga, provocar. Fulano disse aquilo de você, o que você pretende dizer? Mas o professor Ronaldo... Lembrando que o Cuéllar, ex-jogador do Flamengo, é o principal jogador de articulação ali no meio de campo do... Mas que foi substituído também. E foi a partir daí que o Al Hilal conseguiu chegar ao gol. Bom, a lógica diz que o Liverpool vai passar pelo Monterrey e o Flamengo deverá passar pelo Al Hilal. Você concorda, meu caro professor? Sim, é a lógica. O futebol, né? Ele reserva surpresas. Aliás, a modalidade que mais acontece isso, né? Mas, teoricamente, sem dúvida nenhuma, os dois deverão estar disputando essa decisão. Bom, o Marcílio entrou aqui já nos cumprimentando no Facebook. Bom dia, Marcílio, você também. A lógica, então, será na final Liverpool e Flamengo. Que todos estão, né, esperando que a Você não tem a demonstra. experiência, você não tem assim a esperança de que o Monterrey venha ganhar do Liverpool, por exemplo? Muito difícil. Eu assisti o jogo do Liverpool agora desse final de semana e
Liverpool tem realmente um time, né, que tem um conjunto legal, habilidade, principalmente o poder de ataque, né, Mané, Salah e o Firmino, realmente é muito perigoso. Eles têm uma característica forte de lançamentos longos. Isso aí é muito interessante a gente analisar a maneira de jogar com o Flamengo. Eles fazem ligação direta, né? Embora não precise, eles têm jogadores de alta habilidade. Mas eles fazem com uma precisão... Sem dúvida, é impressionante. Ele demorou para fazer o primeiro gol, o Liverpool, e fica muito claro o adversário, que é lanterna do campeonato inglês, com uma dificuldade muito grande. É um time extremamente limitado, mas conseguiu, né, fazer ali uma barreira. E o Liverpool teve muita dificuldade. Quando é que o Liverpool realmente conseguiu quebrar isso? No momento em que ele chamou, né, o adversário foi para frente, errou 2 gols absurdos, bizarros. E nesse momento, o Mané pegou uma bola ali na intermediária, na saída, né? Quando o Liverpool tomou a bola, já lançou para o Salah. Eles têm isso de uma maneira muito bem treinada, são muito bons em fazer isso. Então a gente fica preocupado pelo seguinte: o Flamengo joga exatamente dessa maneira. Ele joga com a defesa alta, dando possibilidades do Liverpool fazer o que ele melhor sabe fazer. Mas acontece que o Liverpool também faz o mesmo, né? Sem dúvida, e ele deixa também. E aí o Flamengo, uma característica do Flamengo é saber aproveitar e pressionar o time. Então, provavelmente esse jogo vai ficar. Se acontecer. Caso aconteça, vai ser ataque contra ataque. Sim, vai ser muito bom de assistir. Quem desperdiçar menos ganha o jogo. E aí concentração, né? Num jogo desse, a concentração ela é essencial. Por quê? Você tem que estar concentrado no posicionamento, identificando jogadas que pode acontecer antes dela acontecer. Que esses jogadas, né, em que você joga nas costas da defesa adversária, são situações que grande parte é desconcentração, né, que possibilita isso aí. Então, o melhor jogo para você na final seria Flamengo e Liverpool. Sem dúvida. Eu acharia que seria Flamengo e Monterrey. Não, a gente até gostaria, né? Mas muito difícil, né? Difícil. Muito difícil. Com todo o cansaço que demonstra, né, o time do Liverpool. Ele tem alguns desfalques exatamente na defesa, né, por questões de contusão. Mas o Liverpool, realmente a grande sensação aí. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Outra questão, professor Ronaldo, já que... Bom, os jogos, só para deixar bem claro aqui, repetindo, os jogos serão Flamengo e Al Hilal nessa terça-feira às 2h30 da tarde e joga também nas 2h30 da tarde Monterrey contra o Liverpool na quarta-feira. Então tá aí fechando e a partir ficando para 21, então a grande decisão. Dia 21 é a grande decisão. O disputa do 5º lugar vai acontecer também nessa terça-feira entre o Al Saad e o Esperance Tunis, que é o time da Tunísia, que foi derrotado pelo Al Hilal. Me chamou a atenção a capacidade dos estádios é pequena e mesmo assim os estádios vazios, né? Isso também. Parece que o Mundial não é lá o grande atrativo, mas parece que já tem 12 mil torcedores do Flamengo apostos para os jogos da final. Agora vamos ver que jogos que eles escolheram também para ver, né? Porque nem todo mundo pode pagar a semifinal e a final. Professor, nós tivemos aí um troca-troca de técnicos já para a próxima temporada, que eu achei interessante. O mercado da bola aquecendo, até agora não está definido para o Flamengo Gabigol e Jorge Jesus, todos dizem que eles devem ficar, mas não é certo. E do outro lado, o Palmeiras já se mexendo, Cruzeiro já perdeu o Perrella, talvez vá perder já o treinador que nem foi contratado. Por sorte, o Perrella saiu. E é interessante, Otávio, olha para você ver, o que é o futebol brasileiro, né? O Perrella já está lá há muito tempo, ele deixou de ser presidente, mas não deixou de mandar no clube. Exatamente. Envolveu aí um ambiente político
envolvendo ex-governador, né, de Minas Gerais, é presidente do conselho, foi conivente o tempo todo, presidindo o conselho, deixando a diretoria atual do Cruzeiro fazer tudo isso que todo mundo está sabendo, porque agora é público, né, é um caso de polícia, deixou acontecer. E agora? Aí ele vem e assume o departamento de futebol para tentar salvar o Cruzeiro, né? Só acabou de enterrar. E agora ele resolveu sair. Não, vou deixar, quer dizer, tá tudo no fundo do poço. E é o que acontece muito no futebol brasileiro. Entra um dirigente, arrebenta com o clube, fazendo, né, desmando, corrupção, tudo. Depois vira as costas e fica aí numa boa. Quer dar uma de bonzinho. Né? Deixa Salvador, o clube, né, na situação que está, né? E não acontece nada com ele. Muitas vezes enriquece. E aí é que está a impunidade. Precisava ter uma lei de responsabilidade fiscal, especificamente tratando de dirigente de clube de futebol, para que tenta reduzir isso, porque é uma questão absurda a irresponsabilidade. E aí você vê que os torcedores não têm culpa, né? O torcedor vai lá e paga seu ingresso. Sofrendo, né? Professor Ronaldo, só para encerrar aqui, essa questão de Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras. O Palmeiras deu um passo à frente ou 2 passos atrás? A gente, com a palavra do presidente, quando ele demitiu, né, o técnico Mano Menezes, e chegou lá dizendo que o clube vai mudar, inclusive a filosofia de jogo e tal, a gente espera. Aí tentou buscar o Sampaoli. Não deu certo São Paulo, eu achei que ele ia buscar, porque tem vários técnicos com esse estilo aí fora, e acabou decidindo pelo Vanderlei, que renasceu das cinzas com o pouco que fez no Vasco, né, para tentar salvar o Vasco. Veja que é uma situação muito diferente, né, você evitar que um time caia para segunda divisão. É diferente você pegar um time de ponta e, lógico, você olha a história e o currículo do Vanderlei Luxemburgo, né? Você tem realmente, ele é um dos técnicos mais vencedores, mas passou, né? Ele não consegue repetir isso, e ele teve chance em vários grandes clubes. Mas, professor Ronaldo, não teve chance. Então eu vejo que foi um retrocesso. Retrocedeu, né? O Palmeiras perdeu a grande chance de realmente pegar um técnico de ponta, de fora, para ajudar nessa transformação do futebol brasileiro, porque a transformação do futebol brasileiro passa pela filosofia de jogo, da maneira com que os técnicos trabalham. Isso ficou evidente, né, no Flamengo e no Santos. E eu quero adicionar aí, eu assisti ontem o jogo da seleção brasileira feminina. É uma questão absurda o que mudou a seleção brasileira. A gente ficava totalmente irritado assistindo o futebol feminino, né, do Brasil jogar, com dificuldade imensa de fazer transição, perdendo posse de bola em função de erros, né, passes errados. E o que a gente vê hoje com a nova técnica, a Pia, a sueca, um futebol totalmente diferente. Deu gosto de ver a seleção jogar ontem. México, ganhou de 4-0, com jogadas realmente muito bonitas. E aí, mais uma vez, a gente percebe, ficou aí a seleção brasileira feminina com Vadão, com vários técnicos aí, né, antigo, né, do Brasil. Continuou, só foi, né? Aliás, o ranking do Brasil pela FIFA foi caindo. Voltou ontem com essa vitória, voltou ao top 10 da FIFA. Então é mais um exemplo de como técnicos de fora vêm fazer a diferença aqui no Brasil. Exatamente, já dizia Jorge Jesus. Sem dúvida. Que tem como assistente João de Deus. Meu caro professor Ronaldo, até a segunda, vamos aí acompanhar concentrados nos jogos que virão. Então essas tabelas estão no conexãoitajubá.com.br, no Papo de Esportes, assim como amanhã estará sendo publicado o artigo do professor Ronaldo. Então não percam, terça-feira Flamengo e Al Hilal às 2:30 da tarde, e na quarta Monterrey e Liverpool. São as semifinais do Mundial de Clubes da FIFA. Professor Ronaldo, até segunda, se Deus quiser. Até segunda, e que bom que o Interclubes é exatamente nesses, né, após o encerramento da temporada, por isso aí alimenta as mídias, todas as mídias que cobrem a crônica esportiva, e o futebol brasileiro se concentra. E que bom que tem um clube brasileiro disputando, porque aí
fomenta muito mais. É isso aí. Uma ótima semana a todos. É isso aí, obrigado, professor Ronaldo. Esse foi o professor Ronaldo Abranches participando aqui do Papo de Esportes, que volta na próxima segunda-feira.